Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que Deus assim nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Amém? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, queremos te agradecer, Senhor. Agradecer por mais este dia de vida que o Senhor concede a cada um de nós. E sabemos, meu Pai, que a cada dia que nasce também novas oportunidades em nossas vidas. E nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos pelas suas misericórdias, que foram renovadas esta manhã sobre nossas vidas, e se não fosse assim, de certo teríamos sido consumidos, conforme está escrito na sua palavra. Pai, agradecemos ao Senhor pela paciência que o Senhor tem tido com cada um de nós. Agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado. Agradecemos, meu Pai, porque o Senhor sempre está com as mãos estendidas, nos resgatando de situações que nós mesmos nos colocamos, às vezes por decisões precipitadas ou até mesmo por decisões erradas. Pai, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que temos de conhecer mais de Ti através da Sua palavra. E pedimos que o Senhor nos dê o discernimento necessário, a sabedoria necessária para compreendermos tudo aquilo que está escrito aqui, pois nós cremos, Pai, nós cremos na eficiência da Tua palavra, nós cremos na força da Tua palavra, no poder da Tua palavra, e nós sabemos que a Tua palavra é infalível, meu Pai, pois até mesmo nós, criaturas criadas através da Tua palavra. Pai santo e amado Deus, nos ensina a guardar, meu Pai, as Tuas palavras em nossos corações, porque não queremos mais viver debaixo do jugo do pecado, pois sabemos e temos consciência que um alto preço foi pago para que vivêssemos em liberdade, mas não uma liberdade que o mundo tem pregado, mais parecida com liberalidade, não, uma liberdade cristã, responsável, madura, uma liberdade ali voluntária. Pai santo e amado Deus, nós te pedimos de todo o coração, fala conosco através das Tuas palavras, visita, meu Pai, a cada uma dessas pessoas que vai ouvir esta mensagem, que a Sua palavra seja como uma sementinha no coração delas, que venha germinar no coração delas, que venha crescer no coração delas. Pai, que ela venha florescer e dar frutos, não somente na vida dessas pessoas, mas também dentro do lar dessas pessoas, dentro da casa delas, dentro da família dessas pessoas. Que a Sua palavra seja assim, meu Pai, como uma brisa suave, mas também como uma labareda de fogo. Pai, em nome de Jesus, toma glória para si, Senhor, de todo este tempo, e nos conduz diante das Tuas palavras. É o que mais pedimos, é o que mais queremos neste momento. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre a lei da semeadura. O tema da nossa devocional é justamente este: semear. Você sabe que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, não é mesmo? Isso é um fato. Tudo que você está plantando na sua vida, um dia você vai colher. E vai colher no tempo certo, o tempo oportuno. Entenda que o tempo oportuno sempre é o tempo certo. E o tempo certo é todo o tempo.
Todo dia é dia de plantar algo. Todo dia é dia de oportunidades. Todo dia é dia de fazer algo novo. Todo dia é dia de recomeço. Todo dia é dia de perdão. O homem não pode determinar o tempo do milagre acontecer na sua vida e nem o dia certo desse milagre acontecer. Mas quem determina esse tempo é Deus. Tudo depende de Deus. E a nós cabe a responsabilidade de entendermos isso. O quão fracos somos e o quão dependentes somos de Deus. E não podemos escapar disso. Não podemos confiar apenas nas nossas próprias forças, nas nossas ciências. Não. A nossa confiança deve estar em Deus. Porque o Senhor tudo pode fazer. Para Deus não há impossível. Ao que crê em Deus, tudo é possível, mas porque Deus tudo pode fazer. Todos nós, somos seres limitados por um limitador, um único limitador, que é Deus, o Criador de todas as coisas, e limitou todas estas coisas. Então entenda uma coisa, meu irmão. Não é na nossa força, não é no nosso braço, mas é na força do Pai que nós confiamos e esperamos. É nos braços do Pai que encontramos um porto seguro. Entenda isso. E precisamos semear. Semear em nossas vidas coisas boas. Se você não tem semeado coisas boas em sua vida, saiba que um dia você vai colher, porque a lei da semeadura serve tanto para sementes boas quanto para sementes ruins. A grande questão é que tem sementes que são boas. Elas não são ruins, mas elas não vingam porque não são cuidadas, não são cultivadas. Eu vou exemplificar isso para vocês. Outras sementes, elas já não vão realmente vingar. Mas ainda que elas vinguem, ainda que elas venham a crescer essas sementes, entenda que se essas sementes forem ruins, você colherá coisas ruins. São as consequências, os resultados por tudo aquilo que você plantou um dia. Então, quem te livrará das colheitas? Quem te livrará de colher aquilo que um dia você plantou? Então entenda isso, porque talvez você consiga escapar da justiça dos homens, mas da justiça de Deus. Quem te livrará? Quem te livrará do inferno? Já parou para pensar nisso? Se você não se arrepender por todo o mal que você semeou na vida de outras pessoas. E eu falo a todos vocês que têm semeado coisas ruins, ao marido que agride a esposa, que a xinga, que a humilha, que a atrai, que a trata como se fosse um lixo ou uma empregada, que a trata como se fosse um ser inferior. Você acha, marido, que você está semeando o que na vida dessa mulher? Você acha que você não colherá um dia tudo isso que você plantou na vida dessa esposa, dessa mulher? A decepção, a frustração, a tristeza, a inferioridade? Da mesma maneira você, pai, que tem plantado sobre a vida do seu filho incompetência, insegurança, que tem plantado sobre a vida do seu filho ali tristezas, mágoas, através de palavras duras, através de uma disciplina equivocada, através da falta de atenção. Isso são fatos, é questão de lógica. Se você for ausente, você está semeando a ausência na vida de outras pessoas. Um dia você vai colher a distância. Um dia você vai experimentar a saudade. É um fato. Se você for ausente no seu casamento, se você for ausente na vida dos seus filhos, você está semeando distância. E o resultado da distância é saudade. Um dia você vai colher essa saudade.
Há como reverter esse processo? Sim. Há muitas sementes que precisam ser arrancadas, onde a terra precisa ser preparada novamente, adubada e semeada novas sementes. E é aí que está a questão. Talvez você está tentando recuperar sementes que já foram perdidas. Será que não é o ponto de você arrancar essas sementes e começar a semear sementes novas do jeito certo, cultivando da forma correta? Vamos entender isso, meu irmão? Vamos aqui para a palavra do Senhor que está escrita em Eclesiastes capítulo 11. Olha o que está escrito. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ou seja, este é um fato, uma lógica. Você lança, você planta, você semeia. Um dia você vai colher o que você semeou. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E este é um recado para todos aqueles que são egoístas, que pensam apenas em si mesmos, que não se compadecem com a necessidade e dificuldade de outras pessoas. Porque da mesma maneira que hoje você está bem, está ajudando, um dia você pode precisar de ajuda. Você entenda isso, meu irmão. No final das contas, todos nós precisamos uns dos outros também. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Sabe o que significa isso, meu irmão? Está falando sobre fé. A fé, ela sem obras, é morta. Então não é possível você ser um cristão apenas por teoria. Você precisa praticar, você precisa vivenciar, você precisa experimentar a palavra de Deus, e não há outra maneira de você experimentar a palavra de Deus se não for na prática, na vivência, no dia a dia. Então, precisamos ser pessoas experimentadas na palavra de Deus. É isso que a palavra está dizendo. A fé sem obras, ela é morta. E que obras são essas que vivificam a nossa fé? Caridade, generosidade, lealdade, companheirismo, a semeadura. As obras fazem parte de um processo de semeadura. Quando você semeia a fé na vida de outras pessoas, eu quero dizer para você que quem planta fé colhe milagres. Quando você semeia amor na vida das pessoas, quando você semeia companheirismo dentro do seu casamento, quando você semeia lealdade dentro do seu relacionamento com seus filhos, quando você semeia atenção, um dia você vai colher esses frutos, e são frutos bons. Então você está investindo na vida de pessoas que você ama e até de pessoas que você não conhece, porque você também tem um coração bom. Essa é a lei da semeadura. Mas você não planta apenas pensando no resultado, você planta pensando no processo, porque todo processo de semeadura faz parte de um amadurecimento, a qual todos nós necessitamos passar, processo de amadurecimento, o tempo oportuno. Então cada fruto tem o seu tempo para amadurecer, cada fruto tem a sua época para vingar, cada fruto tem o seu tempo para acontecer. Então você está fazendo certo, maravilha, glória a Deus por isso. Agora é só esperar o tempo oportuno, o tempo certo de você colher os resultados de tudo aquilo que você plantou na sua vida. Então não queira colher antes do tempo, porque pode ser que o fruto ainda não esteja maduro, esteja verde. Não vai ter o mesmo sabor, não vai ser o mesmo resultado, não vai ser a aparência que é almejada. Espere o tempo certo para o fruto amadurecer em sua vida. E quem determina esse tempo não sou eu, nem é você. É Deus. Deus é o dono do tempo. Deus é quem determina o tempo. Deus é o criador do próprio tempo. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Minha irmã, semeie paz, semeie amor, semeie a verdade, a sinceridade, semeie. E isso são práticas de obras, né? São obras
que fazem parte da vivência da fé. Então a fé sem obras ela é morta, mas aquele que semeia está praticando obras e a sua fé está sendo vivificada. Não somente na sua vida, mas na vida daquele que está sendo beneficiado também, né? O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Olha, aquele que apenas olha, aquele que apenas fica observando, esse nunca vai plantar, nunca vai semear. Tem gente que está querendo colher o que nunca plantou. Então a lei da semeadura é simples, você colhe aquilo que você planta. Se você não plantou nada, você não vai colher nada. Então assim, não espere de uma pessoa amor, sendo que você planta na vida dela ódio, ou você não planta nada. Não espere carinho de uma mulher onde você planta indiferença. Não espere respeito de uma pessoa onde você planta preconceito. Não espere ali respeito dos seus filhos, sendo que você planta na vida dos seus filhos indisciplina, indiferença, rejeição. Você está entendendo isso, meu irmão? Não é possível você plantar uva e colher figo. Isso não existe, são questões lógicas. São questões lógicas. E não dá para você apenas ficar observando. Porque esse nunca cegará, esse nunca colherá nada. Então não é só colocar uma aliança no dedo. É semear companheirismo, amor, lealdade, atenção, afeto, carinho. Semear. Muitos casamentos acabam porque não há semeadura. Não estão sendo semeados. Não estão sendo cultivados. Não é apenas ter um filho. É semear na vida do seu filho. Não entender que ele também faz parte de um processo, que ele também é uma semente que precisa ser cultivada. Não é apenas lançar sobre a terra. É cuidar, é cultivar, é proteger, é abraçar, é cuidar, é estercar, é preparar a terra para ela receber aquela semente, é acompanhar a germinação daquela semente, o desenvolvimento daquela semente, aquele fruto se expandindo, crescendo, até que dê o resultado do seu fruto e até que ele venha amadurecer, é acompanhar o processo do começo até o fim. E glórias a Deus pelo privilégio que temos de poder fazer isso, de acompanhar a vida de pessoas que amamos, investindo na vida delas, semeando na vida delas. Agora as pessoas preferem semear mais nas coisas que estão do lado de fora do que está do lado de dentro. Então há um jardim, tem muitas casas que são assim. Há um jardim lindo do lado de fora, com flores lindas, coloridas, bonitas, vistosas, viscosas, mas do lado de dentro galhos secos, sem folhas, raízes fracas, quebradas. Há um lindo jardim do lado de fora, onde as borboletas pousam, onde as abelhas estão ali, onde as flores estão ali brilhando, tomando sol, sendo regadas. Mas enquanto há um lindo jardim do lado de fora, dentro da mesma casa, há uma árvore de galhos secos, raízes quebradas, sem folhas, sem vida. Comece o seu jardim do lado de dentro. Não adianta nada você ter do lado de fora da sua casa um jardim lindo para que as pessoas vejam, e do lado de dentro ter uma árvore de galhos secos, sem folhas, sem vida, com raízes quebradas. Comece semeando do lado de dentro. Você entendeu isso, meu irmão? É a lei da semeadura. Não é só lançar a semente, é cultivar, é acompanhar, é proteger, é estar por perto e acompanhar. Há sementes que vão ter um pouco mais de dificuldade durante o processo, onde você vai ter que investir mais tempo. Você lembra do vinhateiro? Lembra do vinhateiro, da figueira? A figueira estava plantada ali no meio ali das vinhas, aonde o dono da vinha veio e falou assim: olha, essa figueira está aí há tanto tempo, né? E ela não dá fruto nenhum. Arranca ela, lança ela no fogo. Aí o vinhateiro pediu para o dono da vinha, falou assim: não, espere um pouco, senhor, deixa eu cuidar um pouco mais dela, deixa eu
semear um pouco, tratar um pouco mais ela, investir um pouco mais nela, em volta dela. Aí quando o Senhor retornar, se realmente ela não tiver dado, aí sim, aí o Senhor arranca ela e ela lança no fogo, mas dá mais uma chance. Dá mais uma chance para ela. E o dono da vinha falou assim: se você quer ter esse trabalho, vai lá, faça. E ele foi. E ele preparou a terra, cavou um pouco mais fundo ao redor daquela figueira, por mais que ela estivesse num lugar onde que não era propício para ela, porque assim, ela estava num lugar onde ela era indiferente às outras vinhas, era uma figueira no meio de vinhas. Ela não estava no meio de outras figueiras, mas estava no meio de vinhas, então ela podia ali estar indiferente a toda aquela plantação, mas mesmo assim ela estava ali enraizada e aquele homem investiu nela para que ela pudesse dar seus frutos. Então assim, ela teve mais uma chance. Quantas pessoas hoje dentro dos seus lares não têm coragem de dizer, mas estão pedindo mais uma chance? Quantos filhos hoje eles têm dificuldade de dar um abraço nos seus pais, na sua mãe, olhar nos olhos, pedir perdão e pedir mais uma chance? Quantos maridos, quantas esposas hoje não têm a dificuldade de olhar nos olhos dos seus cônjuges? Talvez por causa de algo que ainda esteja oculto, ou talvez por causa de mágoas passadas. Quantas pessoas já não conseguem mais olhar nos seus olhos? Quantas pessoas já não conseguem mais olhar nos olhos de outras pessoas que amam ou que um dia amaram e pedir perdão e pedir mais uma chance? O vinhateiro fez isso. Na verdade, todos nós tivemos mais uma chance, porque éramos tidos como inimigos de Deus, né? Estávamos separados, todos pecaram, todos estavam condenados para a morte, para a condenação do inferno. Se não fosse Cristo e o seu sacrifício, derramando o seu sangue inocente, puro, na cruz do Calvário, todos nós estaríamos condenados. Exatamente isso. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade de pedir perdão. E o perdão é um remédio milagroso que cura, que abençoa, que renova, que fortifica. E como seria bom se as pessoas aprendessem a pedir perdão. Mas não. Ninguém mais está disposto a assumir suas culpas e suas responsabilidades. Pelo contrário, é melhor bater o pé e dizer não, eu não concordo com isso, do que tentar investir. Então quando a Bíblia fala assim, olha, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, é exatamente isso. Planta, que um dia você vai colher. Se você plantar perdão, se você plantar amor, um dia você vai colher. Mas se você tem plantado ausência na vida de outras pessoas, indiferença, você vai colher os mesmos resultados, equivalente àquilo que você tem plantado. Se você não plantou nada, não espere colher alguma coisa. Então há essas três condições na vida de todo ser humano. Aquele que colhe resultados ruins porque plantou sementes ruins. E talvez a semente não era ruim, apenas faltou o quê? Cultivo, atenção e cuidado. Há pessoas que colhem resultados bons porque plantaram sementes boas, cultivaram, zelaram. Há pessoas que não colhem nada porque simplesmente não plantaram nada. E aí que fica a pergunta, né? Pela manhã semeia a tua semente. O que você semeou esta manhã? Olha só o que a Bíblia está dizendo. Então tem semente que você plantou na sua vida que talvez você não dá nada para ela. E talvez seja justamente essa semente que vai mais prosperar no seu caminho. Agora, quando você lança a semente na terra e abandona ela, e essa semente ela pode representar os seus sonhos, os seus projetos. Essa semente ela pode representar o seu casamento, a sua união com seus filhos. Essa semente pode representar a sua família. Olha que sério isso. Então quando você lança essa semente na terra e cruza os braços e fica assim esperando só Deus
mandar chuva, mandar sol e a terra fazer a parte dela e você acha que não tem mais nada que fazer, você corre um grande risco. Você não pode tirar a sua mão da semente. Você não pode deixar de orar pela sua semente. Você não pode deixar de cultivar a sua semente. Você não pode deixar de cuidar pela sua semente. Por isso a Bíblia está falando assim, olha, não retires a tua mão. Tem gente que está desistindo da casa. Tem gente que está desistindo de casamento, tem gente que está desistindo dos filhos, porque os filhos estão rebeldes, estão dando problema, estão dando trabalho na escola. Tem gente que está desistindo do casamento. Ah, esse aí não tem mais jeito, esse aí não vai mudar nunca. Tem gente que está abrindo mão da casa, da família, está tirando a mão da sua semente. E talvez você não sabe que essa semente vai prosperar. A grande questão é que se você abandona essa semente, corre-se um grande risco de vir um trator e passar por cima dessa semente. Passa por cima. Então assim, meu irmão, se você permitir, se você não cuidar, a decepção vai vir e vai passar por cima dos seus sonhos. Se você não cuidar, as tentações virão e passarão por cima do seu casamento. Se você tirar a sua mão, se você cruzar os braços, vão vir as decepções, as frustrações e as aflições, porque ninguém está livre disso. Você está livre de problema nessa vida? Não está, eu não estou, ninguém está livre de problemas. E Jesus é bem claro que nesse mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, ter esperança, porque Ele venceu o mundo. Então Deus, Ele é justo sobre nossas vidas. Se você semeou a semente, se você está cuidando da semente, se você está cultivando, se você está cuidando, está zelando, é justo da parte de Deus que você venha colher esses frutos. Se o que você tem semeado está de acordo com a vontade de Deus, se o que você tem semeado e está de agrado ao coração de Deus, não tenha dúvidas, esta semente vai frutificar. Então, não permita mais que os nãos que você tem recebido das pessoas venham atropelar os seus sonhos, as sementes que você já semeou pelo caminho. Eu sei que você já semeou muitas coisas, não é mesmo? E quantas vezes você ouviu não e deixou quieto e abriu mão daquela semente? Ah não, mas eu fui lá, tentei e eu ouvi um não. Deixa quieto isso aí. Se for da vontade de Deus, isso aí um dia vai acontecer. Mas por que você tirou sua mão? Por que você tirou sua mão? Imagina só. Olha só, eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu já estou terminando, só para que você veja o que essa palavra do Senhor nas nossas vidas. Imagina só, você é uma semente de Deus. Deus semeou você nessa terra. Você já parou para pensar nisso? Que existe um propósito de Deus na sua vida? Você já parou para pensar que Deus, ele não abriu mão de você? Você já parou para pensar que Deus, ele te ama, e ele te ama de tal maneira, meu irmão, minha irmã, que ele não abriu mão da sua vida? Você já parou para pensar que Deus, ele não deixou de ouvir suas orações? Ele não deixou de ouvir suas orações. Você é uma semente de Deus semeada nessa terra, nesse mundo. Imagina se Deus cruza os braços. O que será de você? Quantos tratores não passarão por cima de sua cabeça? Vão atropelar a sua vida, os seus sonhos. Vão atropelar o seu amor, a sua esperança. Imagina se Deus cruza os braços, põe os braços para trás. Imagina se Deus hoje retira as mãos dele de cima da sua vida. Você sabe o que acontece? Meu irmão, viemos do pó. Você entendeu isso? Olha, somos dependentes de Deus, somos sementinhas na mão de um grande agricultor que é Deus.
Fomos semeados nessa terra. E Deus, ele não tirou as mãos dele de cima da minha vida, de cima da sua vida. Deus continua cultivando a sua vida. Deus continua cuidando. Muitas vezes plantaram um joio perto de você. Muitas vezes a terra passou por um tempo de seca. Muitas vezes, mas Deus não deixou de cuidar de você em nenhum momento, meu irmão. Você não tem o direito de tirar a sua mão das sementes que você plantou na sua vida. Agora você precisa ter discernimento. O que você semeou está conforme a vontade de Deus ou não? Glorifica no que a vontade de Deus? Então, assim, o que você semeou agrada o coração de Deus? Porque senão, você precisa repensar. É igual como eu disse no começo, as sementes você precisa arrancar da terra. Foram erradas, não eram certas. Talvez você precise trabalhar melhor essa terra. Talvez você precise trabalhar melhor esse campo. Talvez você precise investir um pouco mais nesse campo, adubar, preparar, para que você possa semear. Então, meu irmão, se você aprender a lei da semeadura, você vai entender que a fé sem obras, ela é morta. Simplesmente morta. Você vai aprender que quanto mais você planta, mais você vai ter para colher. Só que o fato é que você precisa plantar sementes boas. Você quer colher bons resultados dentro da sua casa, na sua família, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos? Semeie coisas boas. Agora não, como numa casa onde só há xingos, há palavrões, há ofensas, há discórdia, há indiferença, há insegurança, ciúmes. Como que uma casa dessa, como que um casamento desse, como que uma família dessa vai colher bons resultados? Como que os filhos vão colher coisas boas, sendo que o que eles estão assistindo é um show de horrores? É pai batendo em mãe, é mãe desrespeitando o pai, é brigos, é xingos, palavrões. Como? O que esses meninos vão colher lá na frente nos casamentos deles? Quais serão esses frutos? Que resultado? Então, já terminando aqui, meu irmão, essa palavra, o que eu quero dizer para você é isso. Se você colher, se você plantar coisas boas, coisas justas, sinceras, você vai colher coisas boas. Porque Deus é justo. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Porque Deus, ele é justo. Se você não plantar nada, você não vai colher nada. Porque Deus, ele é justo. É a justiça de Deus sobre nossas vidas. Agora, você precisa entender que você precisa semear. Porque aquele apenas que observa, que não semeia nada, não vai colher nada. Então não espere as pessoas plantarem as sementes que é sua responsabilidade plantar. Porque dentro da sua casa, quem tem que semear é você. Até porque tem muita gente que mora em casas onde do lado de fora o jardim é lindo, mas do lado de dentro há uma grande árvore seca, raízes fracas, sem folhas. Que adianta ser bonito do lado de fora, mas por dentro definhar em tristeza, em vazio? Começa a semear aqui dentro do seu coração hoje. Começa a semear a palavra do Senhor, pode ser? Você já parou para pensar nisso? Como posso semear? Começa a semear na vida da sua família, na sua casa, a palavra de Deus. O louvor, a adoração, mudando o hábito, mudando a conduta, o comportamento dentro desse ambiente. Que as pessoas da sua família possam ver você ajoelhar, adorando, de vez em quando. Não seria bom? Você está semeando fé. E planta fé, colhe milagres. É exatamente isso. Então que você possa semear mais atenção na vida dos seus filhos. Que você possa semear lealdade na vida do seu cônjuge. Amor, carinho, atenção. Talvez só precisa disso. Até porque quantas casas que estão aí, que são prósperas financeiramente, mas não há mais cordialidade, não há mais atenção, não há mais sorrisos, gargalhadas, brincadeiras. É tudo uma sincronia séria. Então, precisamos mais disso. Viver a vida de uma forma mais simples. E a lei da semeadura ela é bem simples, é clara para cada um de nós. Se um dia você plantou coisas ruins, que hoje você possa se arrepender, pedir perdão a Deus
e começar a plantar coisas boas, aonde coisas ruins cresceram, não é mesmo? Que hoje você possa plantar sementes boas, aonde frutos que não eram bons nasceram. Então que você possa fazer diferente. E que se você está fazendo certo, continue assim, permaneça, porque é justo. É justo que você venha colher frutos bons e maduros no tempo oportuno. Essa é a palavra de hoje, meu irmão. Que você aprenda a fazer o bem a todo tempo. Todo dia é dia de fazer o bem. Todo dia é dia de semear. A palavra do Senhor diz assim, ó: pela manhã semeie a tua semente. Vai e semeie algo hoje ainda. Porque olha só, não retires a sua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Então assim, invista naquilo que você semeou. Cuide, cultive, sonhe, ore por aquilo, jejue por aquilo, invista naquilo, se dedique realmente àquilo, tá bom? E você um dia colherá o resultado, no tempo certo, daquilo que você semeou. Que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, sua casa e sua família. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém.